te ama, Ele te ama, me ama. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Você pode estar assentado, querido. Talvez a gente liga para tanto que as pessoas falam de nós, pensam sobre nós, já falaram sobre nós. Querido, não liga para isso não. Não perca tempo com ressentimentos. Deus, Ele nos ama. E isso é o que importa. Falei isso na quarta-feira, somos o povo de Deus, somos amigo de Deus. Isso é a coisa mais importante. Talvez eu não tenha amizades ainda com pessoas tão importantes assim na sociedade. E dependendo de alguns eu nem quero ter. Mas eu sou amigo de Deus. E isso já basta. Queira ser amigo desse Deus que te ama, querido. E essa semana eu voltei a olhar para um texto e sentei de novo com Davi para conversar um pouco sobre a vida. Davi, ele escreveu a grande maioria dos salmos. E quando a gente senta para conversar com ele, para permitir que ele seja o nosso mentor e nos ensine a como trabalhar emoções, sentimentos, situações da vida, como a gente aprende. E um dos versículos que me chamou a atenção está lá no Salmo 55, 22, que vai colocar na tela para você poder ler. E talvez você já ouviu esse versículo. E ele diz assim nessa versão da NVI: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele vai te sustentar. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu trouxe outras duas traduções desse mesmo versículo, e uma outra diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele te sustentará, e não permitirá jamais que o justo seja abalado. Entrega, lança. Uma outra tradução diz: entrega os teus problemas ao Senhor e Ele o ajudará, e nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. E eu olhei para esse texto, e esse texto falou meu coração. E eu sentei com Davi, para tentar entender o porquê ele falou isso. Qual foi o contexto em que ele falou isso? Que momento da vida ele estava vivendo quando ele diz para mim, para você: olha, entrega, lança, confia, todo o seu cuidado, todas as suas aflições, todas as suas dificuldades, coloque nas mãos do Senhor. Olhando somente esse versículo de forma isolada, a gente imagina que era alguém que não estava passando nenhuma dificuldade, e fala com muita naturalidade: entrega é fácil, faz isso. Mas quando ele começa a me mostrar o que ele estava vivendo, só para você entender um pouco o contexto do Salmo 55, Davi escreve ele quando ele estava enfrentando um golpe de estado, onde o seu próprio filho Absalão estava lutando contra ele. Se levantou contra o pai. E nesse salmo específico, Davi fala então dessas angústias que vieram sobre o seu coração, neste momento de perseguição do próprio filho. Mas se não bastasse o seu filho se levantando para tirar o pai do poder, um grande amigo, um amigo muito chegado, trai Davi. Ele é traído pelo seu melhor amigo, pelo seu conselheiro. E além de ser traído, nesse salmo nós vamos ver, pode deixar lá o salmo por favor, Daiane. Ele foi perseguido, foi oprimido, foi hostilizado, e foi nesse contexto que Davi escreve o Salmo 55. E interessante que quando a gente vai ler o Salmo 55, como vamos fazer hoje, alguns versículos, é impossível nós lermos o livro dos Salmos e esconder as nossas emoções que são reais e que existem em alguns momentos da nossa vida. Davi, nesse Salmo, ele expressa de forma bem clara e aberta quais eram as suas emoções, como ele estava, como o coração dele estava diante dessa situação de perseguição do próprio filho, de traição do seu melhor amigo, e de ter a sensação de que ele orava, ele clamava e Deus não ouvia, Deus não respondia, parecia que Deus estava distante e longe dele.
Então, quando a gente lê o livro de Salmos, os Salmos eles nos forçam a entender que esses sentimentos humanos que nós temos, eles fazem parte sim da vida do crente. Por isso Davi diz nesse Salmo, citações como: eu estou inquieto, estou gemendo, porque o coração dele estava angustiado, estava apertado. Ele estava sentindo que ele estava dominado pelo horror e pelo temor. Então ele enfrenta a dor da traição. O versículo 12 diz assim, pode deixar lá, versículo 12, pode deixar que eu vou mudando aqui. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse o meu inimigo, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Ele diz no 13, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto nós íamos em comunhão com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi está dizendo aqui que ele enfrentou a dor da traição. Ser atacado por um inimigo dói, mas é compreensível sermos atacados por um inimigo, por alguém que é nosso inimigo. O que Davi está dizendo é que ele foi traído por um amigo, e dói muito mais quando nós somos traídos e atacados por pessoas próximas, pessoas que nós nunca imaginaríamos que ouviríamos aquilo que ouvimos dela, que receberíamos aquilo que recebemos dela, que teríamos aquela atitude que tiveram conosco. Dói muito mais. E Davi se queixa disso no Salmo 55. O homem segundo o coração de Deus está dizendo: eu fui traído pelo meu melhor amigo. Meu filho se levanta contra mim, levanta oposição contra mim, busca pessoas para se levantarem contra mim, e ele consegue com que o meu melhor amigo agora se junte a ele. E é o que ele está dizendo. A nossa comunhão era agradável, o nosso relacionamento era algo muito gostoso, nós tínhamos um relacionamento agradável, nós íamos juntos à multidão, à casa de Deus, estávamos juntos partilhando o dia a dia, era meu companheiro, era meu amigo chegado, meu colega, meu irmão, me traiu, se levanta contra mim. E quem é o tal amigo da onça? Quando nós olhamos o contexto, tudo indica que seja um homem chamado Aitofel. Então, para você que ainda não teve filho, ou vai ter um filho homem aí, um conselho para você. Eu falei hoje pela manhã, a Bíblia tem muitos nomes bíblicos aí para você. Olha, meu filho tem um nome bíblico, Aitofel. Ó, Aitofelzinho, vem cá, Aitofel, né? Imagina na escola. O Aitofel provavelmente seja esse amigo da onça. Ele era confidente, conselheiro, mas pela conveniência e egoísmo ele passou para o lado da rebelião, se juntou a Absalão, se tornou conselheiro agora do filho revoltado, insurgente, que se levanta contra o próprio pai. E toda a história do contexto do Salmo 55 está lá em 2 Samuel 15, do 1 ao 12. Nós lemos toda essa história do que Davi está enfrentando, desse levante contra do seu próprio filho, da traição do seu próprio amigo, do seu confidente, dos conselheiros de Davi. Então era nessa circunstância que Davi diz: a mim você entrega os seus cuidados, suas aflições e suas preocupações ao Senhor. Para ele também não era fácil fazer isso. Para ele também naquela circunstância não era fácil entregar tudo a Deus. Lá no versículo 20 ele diz o seguinte: aquele homem se voltou contra os seus aliados, violou o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala é macia como manteiga, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como punhais. Davi estava enfrentando isso do seu próprio amigo, de alguém que caminhava próximo dele, perto dele. E como agir? O que fazer?
O que a gente faz quando somos traídos por pessoas que nós não imaginávamos que faria isso conosco? Quando é um inimigo, um adversário, alguém que a gente sabe que a única coisa que a gente esperaria mesmo deles é a perseguição, um insulto, dói, mas dói menos do que alguém que nós nunca imaginaríamos que receberíamos dessa pessoa tal ação. O que Davi enfrenta ao passar por isso? Aí no versículo 6 nós vemos o seguinte: então eu disse, quem dera, se eu tivesse asas como o da pomba, eu voaria até encontrar repouso. E ele continua, sim, eu fugiria para bem longe no deserto, e teria o meu abrigo. Quem está dizendo isso é um homem que já tinha matado um gigante. Um homem que era considerado, segundo o coração de Deus, um militar valente à frente de um exército, que diante de uma situação de conflito, de estresse, ele diz, seria melhor eu ir para bem longe, esquecer de tudo. Ele está enfrentando a tentação de fugir. A leitura do Salmo deixa óbvio que a primeira reação de Davi ao enfrentar tudo aquilo foi querer fugir daquela realidade, daquela situação. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria para longe. E quantas vezes nós, no dia a dia, diante de algumas situações, nos pegamos pensando assim, seria melhor eu ir embora de tudo isso, eu ficar longe de tudo isso, eu ficar longe dessa situação, eu ir embora dessa casa, eu sair desse trabalho. Porque a primeira coisa que nós temos é essa tentação de fugir. Mas querido, não é assim. A dor aguda, a pancada da traição, o próprio filho perseguindo, o próprio amigo traindo, faz com que ele tenha essa sede e esse desejo de fugir da situação, de desaparecer. Algumas pessoas têm esse comportamento, querem sumir, querem desaparecer, não querem contato com ninguém, não querem visita de ninguém, não querem conversar com ninguém. Pessoas que se afastam de todo mundo, ficam se lamentando com uma alta piedade. Mas essa postura mata, lentamente, mas ela nos mata. Por isso que nós olhamos essa expressão de Davi, e quando a gente olha o Salmo todo, nós vamos entender que ele não ficou nessa lamentação. Ele não permitiu que esse sentimento dominasse, mesmo tendo esse desejo de voar para longe, não foi isso que ele fez. Davi estava perdido, mas ele sabia onde encontrar alívio. Ele estava se sentindo perdido naquela situação, mas ele sabia quem era o seu refúgio, sua fortaleza, a sua torre forte. Ele sabia onde procurar ajuda. Ele sabia onde procurar ajuda diante dos sentimentos de decepção, de medo, de pânico. Ele pensou em fugir, mas ele desistiu desse desejo de fugir. Não entregou os pontos. Ele não fez isso. Mas ele pensou. E quantas pessoas estão pensando isso? Existe uma saída rápida, é fugir, é ir para longe. Asas de pomba, ir para longe, voar para longe. Haverá descanso se eu fugir, se eu tomar essa atitude vai ser melhor. E quantas atitudes nós tomamos, movidos pelas emoções, e depois nos arrependemos, porque não pensamos, não fomos sábios em analisar toda a situação. Se eu encontrar alívio diante dessa situação de fugir vai ser melhor. Nem sempre encontramos alívio. Querido, como está o seu coração nesse momento? Esse homem que tinha matado um gigante já, a força do Senhor, pensa em fugir, em desistir de tudo. Mas ele não permitiu que essa vontade, que esse desejo, que esse pensamento tomasse conta da vida dele. Qual é a sua fonte de maior desejo diante de uma traição, diante de uma situação difícil? Você quer se vingar? Quer pagar na mesma moeda? Quer dar o troco? Quer entregar os pontos? Tem pensado em desistir do seu casamento, da sua fé, da sua igreja?
do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque algo não deu certo, não foi como você planejou. Abandonar os estudos, o trabalho, qual tem sido a sua realidade? Como está o seu coração neste momento? Será que você não parou para pensar que muitas vezes Deus permite situações em nossa vida, não é para a gente desistir, mas é para a gente melhorar, ganhar maturidade, ganhar confiança, ganhar mais dependência dEle, olhar mais para Ele, menos para nós. Seja qual for a dor, seja qual for a decepção, seja qual for a perturbação, independente do que você esteja passando, de como você está sofrendo, nesse salmo Davi nos mostra que nós temos algo a fazer. Nós temos algo a fazer. Mas o interessante é que quando nós olhamos para Davi, ele declara o seguinte: escuta, Senhor, a minha oração. Ó Deus, não ignores a minha súplica. E ele continua: ouve-me, responde-me, os meus pensamentos me perturbam. Eu estou sobrecarregado, eu estou atordoado, eu estou confuso. Deus, eu estou meio perturbado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios. Aumenta o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor contra mim. Se não bastasse o filho se levantando contra ele, se não bastasse o próprio Aitofel, seu conselheiro, o traindo, a impressão que Davi tinha era que Deus não o escutava. Era que Deus não estava escutando a sua oração. Era que não valia a pena orar. Parece que Deus não me ouve. Deus, escuta. Ouve-me. Responda-me. Venha agir em meu favor, porque eu estou perturbado. Eu estou atordoado. O meu coração está em angústia. Há uma outra versão que diz: terrores da morte caíram sobre mim. Meus pensamentos me incomodam, me atormentam. E quantas pessoas estão assim, atormentados por conta dos seus pensamentos? Querido, eu quero te dizer o seguinte: Davi estava vivendo tudo isso, todas essas emoções e sensações diante dessa realidade. Mas o que ele declarou lá no versículo 22 é: entrega. Entrega tudo isso nas mãos do Senhor, aos cuidados de Deus. Às vezes Deus vai acalmar a tempestade que nós estamos passando. Mas às vezes Ele deixa a tempestade prosseguir e Ele nos acalma, para que a gente continue sendo firme e forte diante da tempestade. Em algumas situações Deus pode acalmar a tempestade, mas em alguns momentos a tempestade não vai ser Não vamos ver a tempestade se acalmando, mas Deus vai nos acalmar o coração, vai fazer a gente se aquietar e descansar nele. Ou seja, de um jeito ou de outro, Deus nos sustenta. E essa era a realidade de Davi. Em vez de entregar os pontos, eu entrego os meus fardos ao Senhor. Em vez de desistir, eu me entrego a Deus. Eu coloco as minhas aflições, os meus medos, as minhas angústias diante dEle. E como Deus nos sustenta? Como Deus faz isso comigo e com você? Um dia de cada vez. Eu vi uma pesquisa, um estudo sobre as coisas que nos preocupam. E esse estudo diz o seguinte: que 40% das coisas que nos preocupam nunca acontecem. 40% das coisas que você permite te preocupar e você fica maquinando na sua mente, alimentando isso, esses pensamentos perturbadores, elas nunca acontecem. 30% das nossas preocupações dizem respeito ao passado. Não tem como a gente mudar, mas a gente fica lá pensando e maquinando aquilo. Passado, não tem como mudar. 30%. 12% das nossas preocupações são preocupações desnecessárias com a saúde. Estamos bem, estamos cuidando, estamos fazendo os acompanhamentos médicos, cuidando da alimentação, mas a gente está preocupado que eu posso ficar doente daqui a pouco. Preocupações desnecessárias. 10% das nossas preocupações são preocupações insignificantes, mesquinhas, coisas que não deveriam nos preocupar. E somente 8% das nossas preocupações são com problemas legítimos. Querido, é somente esses 8% que deve nos preocupar.
deixa o restante de lado. Deixa tudo o restante nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus. Se você vai se preocupar com algo, tenha certeza, se certifique que de fato faz parte desses 8%. Porque 92% do tempo nós estamos nos preocupando com coisas que não valem a pena, que não aumentam a nossa fé, que não nos deixam motivados, que não nos deixam mais firmes, que somente vão esgotando a nossa força, a nossa energia e roubando a nossa confiança no Senhor. Então Deus deseja que nós entregamos os nossos fardos a Ele. Deus deseja que nós venhamos fazer o que Davi pede aqui para nós. Lá no versículo 22. Olha o que ele diz aqui. De noite, eles rondam por seus muros, permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão, a fraude jamais deixam as ruas. E ele continua, versículo 12, falando do seu amigo que o traiu. E ele vai dizendo lá, que a morte, que o Senhor faça justiça. Ele não queria fazer justiça pelas próprias mãos. Eu, porém, depois de toda essa experiência, e de manifestar todas essas emoções e sentimentos, ele diz, eu, porém, eu clamo a Deus. Eu clamo a Deus e tenho certeza ao clamar que Ele me salvará. A oração de Davi não era uma oração de um crente ateu, de um cristão ateu. Ele orava tendo certeza de que esse Deus a quem ele orava o ouvia, o respondia e iria o ajudar. Eu clamo a Deus e o Senhor me salvará. E ele fazia isso em que momento? À tarde, pela manhã, ao meio-dia. Ele buscava Deus. Em alguns momentos ele orava com palavras. Em alguns momentos ele orava com lágrimas, com choro, angustiado. Mas ele sabia que Deus ouvia a sua voz. Ele não deixava de orar. Ele não deixava de clamar. Infelizmente, sabe o que nós temos feito em alguns momentos de angústia? Tudo. A gente corre atrás de tudo. A única coisa que nós não temos feito com qualidade é oração. Deveria ser o contrário. Diante das adversidades, o que a gente deveria mais fazer é dobrar os joelhos e depender de Deus. Mas a gente quer ser autossuficiente, a gente quer ter tudo em nossas mãos, em nosso controle. Então a gente quer ajudar Deus. E a gente vai fazendo a nossa parte. Querida, a nossa parte é entregar, é buscar, é clamar, é aproximar-se de Deus, é ter comunhão, é ter intimidade, é confiar que a força que Deus nos dá nos sustenta, nos mantém de pé. É isso que nós temos que fazer. O Salmo 55 é alguém que olha para cicatrizes, lembra das dores do passado, mas entende que Deus esteve com ele em todos os momentos. Então, quando a gente olha o versículo 22, olha o que ele diz aqui no versículo 18. É Deus que me guarda ileso na batalha, mesmo sendo muitos que estão contra mim. É o Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Depois de tudo isso, ele então diz a mim e a você, olha, eu passei por tudo o que eu passei. Meu próprio filho me perseguiu, se levantou contra mim para tirar o meu reino. O meu melhor amigo, meu amigo chegado, aquele meu irmão, me traiu. Se rebelou com o meu filho. Eu tive impressões, em alguns momentos, eu tive aquela sensação de que Deus não me ouvia. Mas eu continuei de manhã, eu continuei à tarde, eu continuei à noite orando. Eu chorava, eu estava angustiado, eu buscava Deus. E meu conselho para vocês é: entregue. Independente do que você passe, independente das circunstâncias que você viva, entregue. Entregue suas preocupações, entregue os seus medos, entregue a sua insegurança, entregue o seu futuro, entregue a sua família, entregue a vida dos seus filhos ao Senhor. Porque quando você fizer isso, você vai experimentar a comunhão com Deus que te sustenta, que te fortalece, que te ajuda. E o que Davi está fazendo é olhando para trás e lembrando assim, olha, hoje eu consigo estar aqui falando para você entrega, porque Deus me sustentou diante de tudo isso.
Havia dias que eu não tinha forças, mas a força vinha dele. Havia dias que eu pensava em desistir, em voar para longe, queria sair daquela situação, mas Deus manteve meu coração firme. Eu não entreguei os pontos. O que eu fiz foi entregar a Ele as minhas preocupações, o meu filho Absalão, Aitofel e todos os sentimentos que eu estava experimentando naquele dia. A primeira coisa que precisamos fazer, querido, é orar. A segunda coisa que nós precisamos fazer é orar. A terceira coisa que a gente precisa fazer é orar. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é orar, buscar a Deus, nos colocar de joelhos, derramar a nossa vida, derramar as nossas lágrimas, depender dEle. Quando oramos, temos a plena certeza de que os desígnios dos homens maus não vão prevalecer contra nós, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, e Ele é soberano, e só vai acontecer em minha vida aquilo que for a vontade dEle, mesmo que sejam situações que eu não entenda. Quando dobramos os nossos joelhos e pedimos a intervenção do Senhor, nós cremos que todos os planos malignos serão confundidos e frustrados. Por isso Davi diz a mim e a você: entrega a esse Deus, entrega essas pessoas. E ele estava entregando ali aquelas pessoas, pedindo para Deus fazer justiça e não ele. E ele termina o texto dizendo: quanto a mim, Senhor, eu continuarei confiando no Senhor. Quanto a mim, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. E você? O pastor tem falado de um versículo que fala de nós combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Eu falei na quarta-feira que alguns não estão vivendo esse versículo. Alguns estão vivendo o seguinte: eles combatem o bom combate, perdem a fé e saem na carreira, abandonam, desistem. Não faça isso, querido. Davi passou pelo que passou, mas a conclusão que ele chega é que eu vou continuar confiando no Senhor. Por isso que eu gosto do livro de Salmos, porque quando eu leio os Salmos, quando eu sento com Davi para conversar com ele sobre as situações da vida e sobre as emoções, não tem como não ser real com Deus nas nossas emoções. Não tem como eu orar diante de Deus quando eu estou com medo e não falar para Ele que eu estou com medo. Não tem como eu fingir com Deus. Os salmistas não fingiam. E os salmos, eles nos ensinam a descansar em Deus em qualquer situação. Não há outro lugar para a gente encontrar descanso a não ser no Senhor. E esse Deus a quem Davi confia é o grande eu sou. É quem nós devemos de fato buscar, querer estar perto e saber que Ele é real e que Ele vive em nós e que nós podemos confiar nele. Portanto, querida, não sei pelo que você tem passado. O que eu sei é que você precisa entregar todas as suas preocupações ao Senhor. Quando você olhar agora esse versículo, você vai saber do que Davi estava passando e experimentando para poder dar esse conselho para nós. Não era o conselho de alguém que não experimentava dor. Era alguém que estava experimentando muita dor, mas passou por ela. E isso significa que eu e você também podemos passar vitoriosos por qualquer situação. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que dependem do grande eu sou. E eu quero estar cada dia mais perto dele. Se você quer isso, se coloque de pé e vamos declarar isso nessa noite. Senhor, eu quero estar perto, quero do Senhor, quero da sua presença. Vamos louvar.